Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1º, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Inciso 2º, apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Inciso 1º. Permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga. Inciso 2º. Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados. Inciso 3º. Não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial. Inciso 4º. Comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: inciso 1º, condenado maior de 70 anos. Inciso 2º, condenado acometido de doença grave. Inciso 3º, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Inciso 4º, condenada gestante. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado: inciso 1º, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Inciso 2º, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Artigo 111. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º, do Código Penal. Seção 3ª. Das autorizações de saída. Subseção 1ª. Da permissão de saída. Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 1º. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Inciso 2º. Necessidade de tratamento médico. Parágrafo único do artigo 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Subseção 2ª. Da saída temporária. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos. Inciso 1º. Visita à família. Inciso 2º. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca do juízo da execução. Inciso 3º. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo 2º.
Não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Inciso 1º. Comportamento adequado. Inciso 2º. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente. Inciso 3º. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Inciso 1º. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Inciso 2º. Recolhimento à residência visitada, no período noturno. Inciso 3º. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender às condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.